Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas que bom ter você de novo aqui no nosso canal. Aqui o Márcio André 12 Oficial. Crescendo, né? Crescendo, não mais só com o apóstolo Márcio André, mas crescendo na mente, crescendo na capacidade, na alma de todos os autores que quando você mergulha no universo da leitura, você descobre outros mundos. Você viaja pelo mundo, você viaja pelo Brasil, você viaja pelo universo, você viaja na mente daquele autor e com isso você cresce assustadoramente. Quem lê mais sabe mais, quem lê mais conhece mais, tá? Então, essa é a nossa proposta, crescer. Tá legal? E vamos falando aqui dos próximos livros que nós vamos avaliar. Na próxima terça-feira, nós vamos conversar sobre esse livro aqui, ó. Sonha e ganharás o mundo. Sonha e ganharás o mundo, de César Castellanos Domingues. Tá? Um livro que te leva a sonhar. E depois disso, gente, quinta-feira da semana que vem, ó, Os Segredos da Mente Milionária. Vamos traduzir o que esses dois livros que semana que vem a gente vai avaliar falam? Que tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Riqueza, pobreza, miséria, abundância, saúde, doença, tá tudo aqui. Tá? Vamos falar muito da mente na semana que vem, usando a mente desses dois homens, Harv Eker e César Castellanos Domingues. Ok? Mas hoje nós vamos falar de um best-seller. Mais de 1,5 milhão de livros vendidos. Um dos livros mais lidos na última década. Tá? Um livro que mudou a vida do autor, porque ele mesmo diz que antes de A Cabana... Para que eu falei o título antes? Né? Antes do livro... Você não ouviu. Antes do livro, ele limpava privadas. Depois ele virou um romancista. Então, já falei, né? Estamos falando de A Cabana. A Cabana que já virou filme. Diferente do filme que eu citei na nossa última análise, né? A Cruz e o Punhal, que foi um filme de 1900 e lá vai fumaça. A Cabana já é Hollywood, efeitos especiais. O filme A Cabana é um filme lindo, tá? Mas me perdoe o pessoal que quando vê um livro assim, que tem aqui suas... Quantas páginas tem esse livro, gente? Suas 300, 400 páginas. 300 páginas, né? Aí fala assim, vou ler não, cansa. Eu vou ver o filme. O filme tem tudo. Tem nada. Ó, te falar, o filme é bom. Tá? Já vi o filme e já li o livro. E já reli o livro. E já li o livro 3 vezes. O filme é bom. O livro é ótimo. O livro é ótimo. Até porque, deixa eu te contar a minha experiência com esse livro. Eu li esse livro em 2004. Era o ano de 2004 e eu tinha passado por uma grande perda. Eu estava passando por uma luta tremenda na minha vida. Eu não estou aqui para falar mal da minha vida, nem para falar das minhas situações que eu vivi, mas eu estava passando um momento muito ruim, que muitos chegaram a achar que eu ia morrer. A ponto de um amigo comprar um caixão para mim. E, no meio de tantas perdas familiares, saúde, eu tive uma doença rara, eu estava desnorteado, literalmente, eu estava depressivo. Era muito ruim tudo que estava acontecendo comigo. Tudo que estava acontecendo comigo. Não convém nem lembrar. Eu lembro que um dia eu estava assim, né, para matar o tempo. Eu fui passear num shopping e entrei numa livraria.
E eu estava olhando para um livro, para o outro, aí um senhor apareceu assim do meu lado, coroinha. E ele falou, quer uma indicação de um livro bom? Eu falei, quero. Aí ele foi, pegou esse livro mesmo que está aqui, e deu na minha mão. Eu falei, o senhor trabalha aqui? Ele, não, eu sou um leitor. E eu comprei o livro, fui para casa e aquela noite eu não dormi. E quando eu cheguei no final do livro, sabe o que eu fiz? Voltei no início do livro e li de novo. Passou coisa de mais alguns meses, eu voltei no livro e reli outra vez. Ontem eu dei mais uma repaginada nele para poder comentar com vocês. E esse livro aqui, naquele momento que eu passei, me ajudou muito, tá? Dizem que o melhor tempero da comida é a fome. Esse livro aqui chegou para mim num momento que eu estava com muita fome, tá? E foi realmente, ele fez o que se propôs fazer, que é, a gente já vai falar aqui, nos ensinar a lidar com a dor. O livro, para mim, A Cabana podia se chamar O Consolo, tá? Mas vamos lá, primeiro de tudo, quem é o autor de A Cabana? Tá? Vamos aqui pedir ajuda aqui ao nosso amigo Wikipedia. Vamos lá, William P. Young, canadense, filho de pastores, viveu na Nova Guiné durante a maior parte da sua infância. Era o único branco que conseguia falar o idioma, né, dos indígenas, por isso ele, naquela comunidade tribal, ele se desenvolveu muito. Pagou seus estudos trabalhando como guarda-vidas, fazendo limpezas, barman, e assim vai. Formado em estudo da religião nos Estados Unidos, no Oregon, e romancista por vocação. Tem alguns livros, não é só A Cabana, mas A Cabana é o seu maior sucesso. A Cabana, como eu falei, ele é um best-seller há muito tempo, tá? Foi o primeiro lugar nos mais vendidos segundo o New York Times, isso por muito tempo. É uma leitura que eu super indico para qualquer pessoa. Quem lê o livro, quem viu o filme, quem não viu o filme, qualquer pessoa, porque em algum momento da história da sua vida, esse livro vai ser muito importante. Ele é para quem está em festa? Não. Ele é para quem está na adolescência? Não. Dependendo, claro, da adolescência. Ele é para quem está vivendo um grande sucesso? Não. Mas é um livro que nos momentos de dor você vai lembrar dele, tá? O que o livro trata? Primeiro, ele trata de vários assuntos. Primeiro, a existência do mal. E mostra que o que nós chamamos de mal, de pessoas más, são pessoas que não receberam chances boas e a pessoa não sabe dar, não pode dar o que nunca recebeu. Então, quando uma pessoa está fazendo algo de mal, é porque talvez fizeram com ele e assim, a vida é um ciclo, tá? Trata do sofrimento humano e mostra que todo sofrimento tem um fim, entendeu? Trata do perdão e nos convida a não sermos juízes. Lá na frente eu vou falar que ele encontra com o juiz. E esse é o nosso problema, a gente quer ser juiz de todo mundo, tá? E fala principalmente a natureza de Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mostrando que a vida é muito mais do que isso que está aqui, tá? E que Deus é um Pai amoroso e, embora que no livro ele é tratado como uma mulher, tá? Ou Papa, como ele é chamado, mas é uma mulher. No filme até ele é tratado como uma mulher negra, né? Que no livro também é tratado assim, né? Como uma mulher negra, tá? O filme é muito bom, o livro é melhor ainda. O que narra nessa história? Gente, é um romance, tá? Então vamos lá, contando uma história. O livro, ele vai se desenrolando como uma história.
história. Não tem nada a ver com muitos livros que a gente trata aqui, como esse que a gente vai tratar, e esse que são, cada capítulo é um ensino, cada capítulo é um ponto. Não, 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 não. O livro é totalmente uma história, tá bom? O livro é posto como um homem que perde a sua filha menor. Sua filha menor, Missy. Ele estava num acampamento e quando no momento lá, há um acidente com a filha maior, ele tem que sair correndo, deixar a menor para salvar a maior num barco, num bote. Quando ele volta, sua filha menor foi raptada, estuprada, assassinada. Primeiro, um desaparecimento, vamos botar assim. Ela foi raptada. Não se sabe onde ela foi parar. De acordo com os investigadores, ela foi raptada porque ele deixa uma joaninha no lugar, e isso é a marca de um pedófilo, um estuprador, assassino e tal. E a filha dele some, ok? Depois, posteriormente, no livro, que diferente do filme, que no filme não tem, ele acha o corpo da filha, a filha foi realmente estuprada e assassinada. Tá? É um livro que começa bem pesado mesmo. Tá? Mas ele entra em depressão. Ele passa anos em depressão, se culpando. E quando a gente entra na depressão, gente, a depressão é uma caverna. A gente não vê as depressões, as guerras que estão se desenvolvendo em volta. E o que aconteceu com a família dele? Começou a ser destruída, mas ele não tinha tempo para ver isso, porque ele estava muito ocupado vendo a dor dele. Sentindo falta da filha que morreu. E não vendo a filha que estava se perdendo dentro de casa. Tá? E aí o que acontece? De repente ele recebe um convite para voltar na cabana, onde, a princípio, a polícia, o FBI, tinha encontrado indícios da filha dele, assim, sangue e tal, como se nesta cabana a filha fosse o lugar onde a filha foi assassinada. Mas o corpo nunca tinha sido encontrado. Tá? E ele foi convidado a voltar a essa cabana. E ele vai. Tá? E lá ele vai viver uma experiência sobrenatural, onde ele vai ter muitas respostas. Só que, olha que legal, ele nunca chegou aí na cabana verdadeiramente. No caminho para a cabana, ele sofre um acidente. Ele bate com o carro contra uma carreta, contra um caminhão, e ele vai parar no CTI. Então, toda a experiência que ele vivenciou na cabana é uma experiência espiritual. Seu corpo, estava no CTI de um hospital, mas seu espírito, estava na cabana. E lá na cabana ele encontra 3 pessoas, tá? Que originalmente é a Trindade. Papa, que é essa mulher negra, Jesus, que se apresenta como Jesus, e Saraiu. Saraiu é uma palavra no idioma de Nova Guiné que significa vento ou língua, idioma. Lembrando que o Espírito Santo é um vento e que ele nos leva a mudar, a falar novos idiomas, novas línguas, tá? Daí Saraiu. No filme é retratado um ator israelense e uma mulher oriental, né? Chinesa, japonesa, não posso especificar isso. Mas voltando, no caminho também ele vai encontrar um quarto personagem, a Papa, né, ou a mãe, que é Deus, em algum momento vira um homem no livro, mas por que ela no início tem que ser apresentada como uma mulher? E isso gerou muita conversa dos teólogos, defensores da religião, que Deus é pai, e tudo. Mas dentro da dor dele, esse homem, do personagem, ele tinha um problema com seu pai biológico. E ele julgava que, como pai da sua filha, da Missy, ele falhou como pai.
tá? Então, se Deus, Pai, se apresenta de cara como um pai, todo tipo de barreira com ele. Não pode ser. Deus não pode ser isso, eu não vou aceitar, tá? Daí Deus usar essa estratégia, artifício, artimanha, como você queira chamar, de a princípio ser uma mãe, embora sempre se apresentando como papa. Aí vamos lá. Já lá na frente, já um pouco curado, quando é para ir ao encontro do corpo da sua filha, já vai com um homem que vai lhe mostrar o caminho, que depois que ele volta desse acidente, que ele volta, e aí ele vai realmente encontrar com alguns oficiais do FBI e denunciar. Ele fala que na experiência sobrenatural que ele teve, ele foi num caminho, nesse caminho tinha umas marcas, e quando ele vai nesse lugar, está lá o caminho, e estão lá as marcas, e por causa disso o corpo da filha é encontrado, e não só o corpo da filha, mas outros assassinatos, e também impressões digitais, marcas que foram deixadas, que levou à prisão do assassino. Isso não tem no filme, tá? Ah, tá contando o livro. Mas não é esse o propósito desse canal, gente? Eu contar spoilers. Esse é o propósito do canal. Bom, aí voltando. Antes de chegar nessa parte que ele encontra o homem, ele encontra mais um personagem, que é Sofia, a sabedoria. Inclusive, no filme, uma atriz brasileira. Tá? Mas voltando aqui, que no livro você entende também, por isso que eu falo que o livro é muito melhor, que Sofia, Papa e esse homem é só a mesma pessoa. Com quem que ele encontra? Com Deus. É o mesmo Deus que vai se apresentando para ele de formas multifacetadas. Tá? Na hora que ele precisa de um carinho de uma mãe, Deus é mãe. Deus é, aliás, é o nome de Deus, é o Shaddai, o Deus que me amamenta. Na hora que ele precisa de um ensinador, Deus é Sofia, Deus é sabedoria, Deus é juiz. Na hora que ele precisa de uma força, de alguém que seja forte para caminhar ao lado dele, Deus é Pai. Na hora que ele precisa de um amigo, Jesus se apresenta a ele. Na hora que ele precisa de consolo, quem estava ali? Saraiu, o Espírito Santo. Gente, Deus, ele tem uma coisa chamada multiforme graça. E é muito bom esse livro por causa disso. Tá? De acordo com o que ele vai com o desenrolar da história, Deus vai se revelando a ele. Tá bom? Aí o que acontece? Chega no final, né? Voltando, o assassinato é desvendado, o criminoso é preso. Agora, qual é a lição desse livro que para mim foi tão importante? E que eu acho que você precisa ler para aprender? Primeiro, por que Deus, que é tão poderoso, não faz nada diante do nosso sofrimento? Segundo, perdas que nós temos, e todos nós temos, não são punições, são lições para a gente aprender. Eu quero te lembrar que quando eu li esse livro, eu estava diante de um momento que eu tinha perdido tudo. Tinha perdido família, saúde. Você tem noção, quando eu li esse livro eu tinha 38 quilos. Hoje eu tenho 92. Eu tinha perdido o trabalho, eu tinha perdido tudo, tá? Eu tinha logo que eu saí do hospital, assim, um dos muitos dias desarvorado meu, fui parar num shopping, entrei na livraria e aquele senhorzinho me indicou esse livro. Tá bom? Outra coisa que esse livro ensina de uma forma muito forte: todas as coisas cooperam para o bem. E a Bíblia ensina: todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Outro ensino desse livro: Deus nos ama incondicionalmente. Deus amou o pai dele, que era um alcoólatra. Deus amou o avô dele, que era um abusivo. Deus amava ele, que se sentia omisso, que não estava presente na hora que a filha necessitou. Deus ama a filha dele, que também se sentia culpada pela perda da irmã. Deus me amava. Deus mostrou isso para mim, que me amava, mesmo me sentindo tão errado e tão culpado pelas coisas que eu estava vivendo.
Deus te ama. E mais forte, Ele está ao teu lado. E Ele vai se revelar a você das formas que forem necessárias. Para você ter noção. Eu já era um pastor. Deus não podia falar comigo usando a Bíblia. Eu sempre ensinei que a Bíblia é a boca de Deus. Deus usou a cabana. É tão engraçado isso, né, gente? O Mackenzie precisou ouvir Deus, a princípio, como uma mulher. Eu precisei ouvir Deus em A Cabana. Tá? E, acima de tudo, o que esse livro ensina? Que Deus é consolo. O nome desse livro, eu falei no início do vídeo, é Consolo, porque ele me consolou. Deus me mostrou que aquela dor que eu estava vivendo, aquelas situações, aquela perda tão grande que eu estava vivendo, na verdade era para me ensinar algo. Não era porque eu fui ruim. Eu estava me sentindo o pior dos homens, o pior dos líderes, o pior dos maridos, o pior dos pais, o pior dos pastores. Mas ali Deus, usando esse livro aqui, Deus falou comigo que eu não era isso tudo de ruim. E que Ele estava ao meu lado ali naquele momento. E eu posso te dizer, hoje, 21 anos depois, olha que legal, eu tenho convicção que foi tudo verdade. Porque em outros momentos Deus já se revelou a mim de outras maneiras, em outras situações. Deus foi meu pai quando eu precisei de um pai, Deus foi meu amigo quando eu precisei de um amigo, Deus esteve ao meu lado e Deus está ao seu lado. Eu não sei qual é a dor que você está vivendo. A maior dor do ser humano, segundo a psicologia, é um pai sepultar um filho, porque ela vai contra a natureza. Como assim vai contra a natureza? Simples. Filho que perde pai vira órfão. Tem nome. Mulher que perde marido, marido que perde esposa vira viúvo. Tem nome. Pai que perde filho vira o quê? Não tem nome. Não existe nome, sabe por quê? Porque vai contra a natureza. Todo filho nasce para sepultar pai. Nenhum pai nasce para sepultar filho. Foi a pior dor que esse homem podia viver. Até porque foi uma dor brutal, foi uma morte ridícula, uma coisa inimaginável para qualquer pessoa, quanto mais para uma criança. Então, presta atenção bem claro. Ele pega a pior dor e retrata, e pega um pai que se sente o maior culpado porque não estava presente para proteger a sua filhinha. Eu não sei qual é a sua dor, mas eu quero te dizer, Deus é consolo. Deus está ao seu lado. Deus quer se revelar a você. Talvez você não precise ir numa cabana, você não precise de um acidente de carro. E, aliás, você não precisa nem viver uma perda tão grande, tão ridícula, tão forte como esse homem viveu. Talvez a sua dor seja outra, mas ao seu lado Deus está. Como pai, como guia, como juiz, como amigo, como irmão, como consolador, e Ele quer te consolar. Essas foram as muitas lições que a cabana me deu, e eu espero que um dia você pegue esse livro para ler. Vale a pena ler. Vale a pena ler A Cabana. Tá? E depois de ler, se encaixar aqui na vida do Mackenzie. Que Deus te abençoe, que você goste dessa leitura. E aí, gostou do nosso comentário do A Cabana? Se gostou, clica aqui, divulga o nosso canal e vamos juntos crescer com o apóstolo Márcio André. Até a próxima!